Imagine que as raízes espirituais da humanidade foram intencionalmente arrancadas da memória histórica. Muito antes do triunfo das religiões mundiais, existia um conhecimento sagrado e poderoso que foi suprimido, distorcido e exilado pelos sistemas dominantes. Trata-se da revelação de fatos capazes de subverter as concepções estabelecidas sobre a espiritualidade, fé, autoidentificação e o sentido da vida. No centro das atenções estará uma história desprovida de suas origens, o legado espiritual do povo africano, que por séculos foi apresentado como algo demoníaco, primitivo ou mesmo inexistente. No entanto, ele não desapareceu sem deixar vestígios, resistiu e agora aguarda seu momento para ser recontado. As divindades africanas, orixás, voduns, anquises, eram entidades espirituais dotadas de profunda sabedoria e conexão com o princípio divino. Não eram meros mitos ou lendas, mas guias espirituais que conferiam ao seu povo força, sabedoria e um senso de equilíbrio. Por que então essas divindades foram estigmatizadas como diabólicas? Porque culturas inteiras que reverenciavam essas entidades foram forçadas a esconder suas crenças, rituais e verdades. A quem interessava apagar essa história da memória da humanidade? E o que se pode extrair dessa força primordial que vive dentro de cada um, mesmo após séculos de opressão? O legado africano não é apenas uma relíquia do passado, mas uma chave espiritual que conecta a humanidade ao divino, o presente ao invisível, o corpo à alma. Ao falar de espiritualidade africana, não se trata de folclore, mas de uma antiga ciência espiritual que compreende profundamente a alma humana, os ciclos da natureza, os ritmos do universo e os mistérios da criação. Essa sabedoria foi sistematicamente ocultada, desacreditada e marginalizada, e isso não é uma coincidência. Ao longo da narrativa serão revelados segredos íntimos, mistérios guardados, laços espirituais rompidos e os caminhos para sua restauração. Será demonstrado como colonizadores e instituições religiosas apagaram essa história, substituindo-a por narrativas que serviam aos seus interesses egoístas. Serão identificados fatos históricos, registros esquecidos, símbolos distorcidos e rituais ancestrais preservados na diáspora africana. Não se trata apenas de informação, mas de uma reunião com uma verdade ancestral que pulsa em cada célula do ser humano. O leitor poderá descobrir quem foram os verdadeiros deuses africanos, porque a Bíblia e outros textos sagrados silenciaram sua existência, e como o colonialismo espiritual destruiu a ponte entre as pessoas e seus ancestrais. Serão também investigados os testemunhos espirituais e históricos que comprovam a força desse legado esquecido, as razões pelas quais ele foi considerado perigoso e as formas práticas de reativar essa força. Será explorada a conexão entre esses deuses e a vida espiritual moderna, as reflexões que essa história proibida traz e as maneiras de aplicar esse conhecimento sagrado na jornada espiritual pessoal. Se você já sentiu um vazio espiritual, teve dúvidas sobre a versão oficial da história ou percebeu uma força interna esperando para ser despertada, isso é um chamado. Um chamado para despertar, recordar e reconectar. A partir deste momento começa uma jornada capaz de mudar completamente sua visão espiritual e senso de identidade, pois o que o aguarda supera as mais ousadas expectativas. Se o material apresentado o faz repensar profundamente as concepções estabelecidas sobre a espiritualidade e história, é um sinal claro de que você está no caminho certo. Talvez você já tivesse conhecimento sobre as divindades africanas ou sentisse um chamado espiritual que o sistema moderno tenta silenciar. Seu ponto de vista pessoal, suas perguntas e até mesmo sua experiência única são de enorme importância, pois este é um espaço dedicado à troca de conhecimento, ao despertar espiritual e à restauração de valores ancestrais. Cada voz é importante neste processo de restauração. Na era que precedeu a colonização, quando dogmas estranhos ainda não haviam sido impostos e a identidade não havia sido destruída, a África representava um continente vivo e vibrante, inseparavelmente conectado ao princípio divino. A espiritualidade não era apenas uma instituição separada da vida cotidiana, mas o cerne da existência. Era impossível separar o espiritual do físico, emocional ou social.
Todos os elementos estavam interligados. A vida era um ciclo contínuo de interação com os ancestrais, as forças da natureza e os deuses, que eram percebidos não como personagens mitológicos, mas como entidades reais e próximas, ativamente participantes da vida diária. Essas divindades, conhecidas como orixás, voduns e anquisis, eram arquétipos poderosos personificando diversos aspectos da criação e energias que governam os fenômenos naturais e as emoções humanas. A adoração a eles não era baseada no medo, mas no respeito, amor e reconhecimento de sua importância na manutenção da harmonia da vida. Cada orixá, por exemplo, simbolizava uma força específica da natureza e um princípio universal. Oxalá, ligado à criação e à sabedoria, representava o início de tudo. Yansan personificava o vento, as mudanças e a transformação. Xangô, orixá da justiça e do raio, simbolizava o equilíbrio e a responsabilidade. Exu, injustamente demonizado na tradição ocidental, atuava como mediador entre os mundos, guiando nas encruzilhadas do destino. Esse conhecimento não era adquirido em livros. Fazia parte do cotidiano, sendo transmitido de geração em geração através de rituais, danças, lendas e símbolos. Não existia uma ruptura entre fé e cultura, entre o sagrado e o comum. A espiritualidade africana ancestral representava uma sabedoria prática, existencial e profundamente pessoal. Os voduns, reverenciados pelos povos da região do Dahomey, atuais Benin, Togo e Gana, seguiam a mesma lógica. Eles eram energias primordiais da criação, interagindo com os humanos através de cerimônias, sacrifícios e adivinhações. Os Anquisis, cultuados pelos povos bantus, também personificavam forças da natureza, ativamente presentes na vida das comunidades. Cada povo africano tinha suas maneiras únicas de nomear e reverenciar essas forças espirituais. Mas todos eram unidos pela crença comum de que a existência é de natureza espiritual e negar isso equivale a negar a própria vida. Mas o que aconteceu? Por que essas práticas espirituais ainda suscitam preconceito, medo ou ignorância? A resposta reside na erradicação intencional das tradições espirituais na era da colonização europeia, a partir do século XV. Os impérios coloniais chegaram à África não apenas em busca de riquezas materiais, mas também com o objetivo de destruir a cultura espiritual, que representava uma ameaça ao seu domínio. Os colonizadores compreendiam que uma pessoa que conhece suas raízes espirituais, honra seus ancestrais e interage livremente com o mundo invisível, é uma pessoa livre. E pessoas livres não aceitam escravidão, submissão e doutrinação ideológica. Os conquistadores, buscando a submissão total, não se limitaram à violência física, mas erradicaram os fundamentos espirituais dos povos conquistados. Línguas nativas foram proibidas, templos destruídos, artefatos sagrados queimados. Uma nova religião foi imposta como instrumento de dominação, rebaixando as divindades locais ao nível de demónios, e os sacerdotes foram declarados bruxos, transformando rituais sagrados em práticas perversas. Essa demonização não foi resultado da ignorância, mas uma estratégia cuidadosamente elaborada. Por exemplo, Exu, que personificava a conexão entre os mundos e abria novos caminhos, foi transformado em um personagem maligno, distante de seu significado original. Um dos erros mais trágicos da história foi a transformação de símbolos de sabedoria e harmonia em inimigos da fé. No entanto, apesar da repressão brutal, a espiritualidade africana não desapareceu. Ela se escondeu, resistindo em assentamentos de escravos, comunidades secretas, rodas de tambores e danças disfarçadas de festas católicas. Sobreviveu nos corpos dos escravizados que, apesar das correntes, continuavam a olhar para o céu, sentindo a conexão com os ancestrais. Foi essa força espiritual que sustentou a dignidade do povo, mesmo quando a esperança parecia perdida. E hoje, séculos depois, ela continua viva, embora enfraquecida, confusa e desacreditada, mas ainda pulsante. Por isso, a reunificação, a cura e a libertação são tão importantes agora. Não é preciso nascer em uma aldeia africana para sentir essa presença. Ela vive na história, no sangue e no espírito de cada um. Compreender suas raízes espirituais não é apenas satisfazer a curiosidade histórica,
mas um ato de resistência, um desafio à narrativa imposta, uma afirmação. Eu quero lembrar quem eu sou. Pois, ao lembrar, a pessoa se torna mais forte e, ao se fortalecer, transforma o mundo ao seu redor. Trata-se de algo maior do que religião. É uma questão de identidade, de resgate do que foi perdido, de honrar os ancestrais e cuidar das futuras gerações. Talvez seu interesse neste tema seja porque no fundo da alma ainda vive uma memória espiritual, adormecida ou suprimida por dogmas, mas não desaparecida. E quando essas palavras ressoam, algo dentro de você desperta, surge um sentimento de perda, uma necessidade de algo importante, mas indefinido. Talvez seja o chamado dos ancestrais, convidando-o a lembrar seu verdadeiro eu. Prepare-se para mergulhar em um universo esquecido, desvendar as razões do ocultamento de conhecimentos sobre deuses antigos, estudar as formas de preservação dessa espiritualidade e as possibilidades de se reconectar com sua energia. Se algo do que foi dito ressoou, despertou a memória ou causou inquietação, então o legado espiritual está vivo e continua a viver em cada palavra, em cada um de nós. Quando se fala em deuses africanos, não se trata de mitos ou personagens folclóricos, mas de forças espirituais reais que influenciam o equilíbrio entre os mundos visível e invisível. São entidades que representam aspectos fundamentais da criação, da natureza e do ser humano, manifestações divinas que transcendem séculos, fronteiras geográficas e espirituais, resistindo ao tempo e ao esquecimento. Mas quem são esses deuses apagados da história oficial, espíritos ancestrais que carregam o sopro das origens e a chama da reconexão? Na esfera espiritual, as conexões e interligações de diversas crenças ocupam um lugar especial. Entre a variedade de conceitos espirituais, destacam-se figuras cujas imagens foram distorcidas pelo tempo e pelas transformações culturais. Exu, muitas vezes mal compreendido e por isso dotado de enorme poder, apresenta-se sob uma luz diferente do que se costuma pensar. Ao contrário da opinião enraizada e influenciada pela visão colonial, Exu não é a personificação do mal, mas um mensageiro entre os mundos. Seu papel é de mediação. Ele é o orixá dos caminhos, das encruzilhadas, das escolhas e da comunicação. Sem sua participação, a adoração a outros orixás é impossível. Exu é um símbolo de abertura, de início, uma ponte entre os mundos material e espiritual. Ele representa a liberdade de escolha, a inteligência e a astúcia, mas também a justiça, lembrando as consequências de cada escolha e a responsabilidade pelas decisões tomadas. Em contraste com a energia dinâmica de Exu, surge Oxalá, que encarna a serenidade, a paz e a criação. Este grandioso orixá que criou os humanos do barro, insufla equilíbrio e harmonia no mundo. Nas tradições africanas, Oxalá é associado à luz, à sabedoria e ao silêncio. É frequentemente representado na cor branca, simbolizando a totalidade e a união de todas as cores. Se Exu é movimento, Oxalá é o centro, e nessa dança de opostos a vida se revela. Iemanjá, mãe de todos os orixás, senhora dos mares e das emoções, é um símbolo da maternidade. Ela acolhe e protege, mas também orienta. Iemanjá é o útero do mundo, a fonte da vida, a força que ajuda a soltar, perdoar e recomeçar. Quando as águas estão agitadas, ela nos convida a olhar para dentro. Ela guarda segredos e lágrimas, banhando-nos com a força dos ancestrais que conhecem a dor e os novos começos. Obatalá, figura reverenciada nas culturas da África Ocidental, representa a criação do ponto de vista moral e intelectual. Ele é o orixá da justiça, da honestidade e da pureza, inspirando a busca por soluções corretas para si e para a sociedade. O mergulho nesse conhecimento abre uma conexão com conceitos espirituais universais, incluindo a Bíblia. Na Bíblia são mencionadas principados e potestades, por exemplo, em Efésios 6:12. O apóstolo Paulo fala de uma luta não contra pessoas, mas contra entidades espirituais. No entanto, a tradição bíblica não revela seus nomes e características, deixando espaço para interpretações. Aqui surge a possibilidade de reconectar o conhecimento africano e os conceitos místicos presentes nas Escrituras.
Talvez esses principados e potestades tenham sido mal interpretados ou retirados de contexto. O que por ignorância se chamava mal poderia ser uma forma de sabedoria ancestral. Não se trata de erros na Bíblia, mas do fato de que sua tradução e uso como instrumento de poder apagaram a diversidade de manifestações espirituais. Orixás, voduns, anquises, todos eles podem ser vistos como manifestações de forças espirituais que governam aspectos da realidade. As tradições africanas os nomeiam, compreendem e interagem com eles respeitosamente, enquanto o sistema cristão ocidental dividiu tudo em bem e mal, céu e inferno, ignorando o equilíbrio de luz e sombra que coexistem na realidade. As antigas tradições africanas que uniam as pessoas em sabedoria e consciência foram perseguidas porque essas qualidades são incompatíveis com o domínio e a manipulação. Os deuses africanos personificam uma espiritualidade autónoma, livre e descentralizada, que permite a cada pessoa comunicar-se diretamente com o sagrado, sem intermediários e hierarquias, baseando-se apenas na fé, intenção e respeito pelos ancestrais. Eles não exigem adoração cega, mas convidam à consciência, a uma postura ativa na vida, à honestidade e à coerência. Conectar-se a eles significa não submissão, mas alinhamento, um retorno à consciência de nossa natureza divina, a centelha do sagrado dentro de cada um. Essa é uma abordagem verdadeiramente revolucionária, pois uma pessoa que tem consciência de sua essência espiritual, que compreende que sua identidade transcende atributos externos, torna-se livre. E a liberdade espiritual é a principal ameaça a qualquer sistema de dominação. Os nomes Exu, Oxalá, Iemanjá e Obatalá não são apenas personagens folclóricos, mas portais, consciências espirituais que sobreviveram à escravidão, ao preconceito e à demonização, e ainda esperam nosso despertar para nos lembrar, provocar e reconectar com nossa verdadeira natureza. Se você sentiu um poderoso chamado dentro de si, isso é um sinal. A revolução espiritual começa com o conhecimento que transcende o visível. Se antes você considerava a Bíblia um livro absoluto e imutável, chegou a hora de olhar para uma realidade mais profunda e, talvez, incômoda. Nas Escrituras existem camadas ocultas, omissões, lacunas, códigos e exclusões intencionais, entre as quais se destaca o apagamento das conexões espirituais com as tradições africanas. Na própria Bíblia há elementos que apontam para uma conexão com uma espiritualidade que antecede o judaísmo e o cristianismo, uma espiritualidade que pulsa em muitas práticas e cosmologias africanas. É importante entender que a Bíblia, como a conhecemos hoje, é resultado de decisões humanas, que passou por concílios, seleções, traduções e censura. Livros inteiros foram removidos, capítulos perdidos, palavras alteradas. Isso não é uma teoria da conspiração, mas uma história documentada. O cânon bíblico foi formado por pessoas com poder político e interesses religiosos a fim de criar uma narrativa que servisse a um determinado sistema de controle. E se nos voltarmos para os textos excluídos, os apócrifos, os livros considerados heréticos ou irrelevantes, neles, ocultos das massas por séculos, encontraremos chaves, fragmentos e ecos de verdades antigas de uma espiritualidade não europeia ou ocidental, mas ancestral e cosmológica, ligada ao continente africano. Um desses ecos é o livro de Enoque, removido da maioria das versões ocidentais da Bíblia. Ele narra a história de seres celestiais que descem à Terra, interagem com os humanos, ensinam-lhes conhecimento espiritual, constroem conexões místicas e são punidos por sua proximidade com a humanidade. Essa história de anjos caídos, nefilins e vigilantes que ensinaram segredos aos humanos é surpreendentemente semelhante aos mitos africanos sobre divindades que caminham entre nós. Nas profundezas dos mitos e lendas africanas, as figuras dos orixás, voduns e enquisis surgem não apenas como divindades, mas como participantes ativos da criação e organizadores do cosmos. Eles habitam mundos limítrofes com o humano, manifestando-se nos elementos da natureza, nos ritmos da música e da dança e por vezes em corpos humanos consagrados. Essa presença espiritual contínua encontra eco em textos antigos que por muito tempo permaneceram nas sombras.
É notável que na própria Bíblia se encontram passagens enigmáticas que, sob outra perspectiva, revelam um sentido profundo. Por exemplo, os querubins com espadas flamejantes guardando o caminho para a árvore da vida no Éden. Seriam essas entidades espirituais, dotadas de forma, função e personalidade próprias, meros porteiros? Quem são elas realmente? Ou quando Moisés dialoga com a divindade através de uma sarça ardente, recebendo a ordem de libertar um povo oprimido, seria isso apenas uma metáfora? Talvez esse encontro com o divino também possa ser interpretado à luz das tradições africanas, onde o fogo, o vento, a água e outros elementos são formas de manifestação espiritual. No livro de Jó, os filhos de Deus se apresentam diante do Altíssimo, e entre eles surge um acusador, de forma alguma o diabo no sentido moderno, mas um ser espiritual cuja tarefa é provar e questionar. Ou tomemos a história de Melquisedeque, rei sacerdote, que surge do nada, sem linhagem, abençoando Abraão e depois desaparecendo misteriosamente. Quem era esse ser? Um homem, um anjo, um guia espiritual ou, como afirmam algumas tradições africanas, um espírito ancestral que assumiu forma humana para cumprir uma missão especial na Terra? Até mesmo a veneração aos ancestrais, tão difundida nas crenças africanas e por muito tempo ignorada, encontra ecos nos textos bíblicos. Lembremo-nos da transfiguração do Senhor, quando Jesus conversa com Moisés e Elias na montanha. Ele está conversando com os falecidos, com espíritos, com mentores. O texto não oferece uma resposta definitiva, apenas insinua, deixando espaço para reflexão. Ou quando os ossos do profeta Eliseu devolvem a vida a um morto, deparamo-nos com um evento místico que aponta para algo mais do que uma simples narrativa. A vida que continua nos ossos, a força que permanece após a morte, um fenómeno reconhecido nas tradições africanas como a presença ativa dos ancestrais. É importante perceber que esses paralelos não são acidentais. Eles testemunham as tentativas de ocultar ou reinterpretar tudo o que não se encaixava no paradigma europeu da fé. Tudo o que era cíclico, intuitivo, ligado à natureza, à tradição oral e à corporalidade, foi rejeitado, silenciado e desvalorizado. E tudo o que se referia ao controle, à hierarquia e à condenação, pelo contrário, foi exaltado. O problema não reside no texto sagrado em si, mas em sua interpretação e uso. A Bíblia frequentemente foi transformada em um instrumento de poder, e não em uma fonte de experiência espiritual pessoal e da expansão dos horizontes da consciência. É importante não rejeitá-la completamente, mas reavaliá-la, olhá-la sob outro ângulo, usando a lente da espiritualidade africana, oriental ou indígena. Não se deve ter medo de fazer perguntas, de aprofundar-se na essência, de ouvir o silêncio, pois é nele que falam alto os livros que foram excluídos, os nomes que apagaram, os deuses que renomearam e os símbolos que distorceram. É necessário restaurar a espiritualidade autêntica, ligada às nossas origens, essência e proveniência. Se em suas crenças algo falta, se elas parecem incompletas, saiba que você não está sozinho. Muitos de nós fomos ensinados a temer o que é nosso, a negar a voz interior. Mas chegou a hora de romper esse círculo vicioso, fazer perguntas, explorar as profundezas, resgatar o que foi enterrado. Se algo do que foi dito ressoou em sua alma, significa que você está pronto para o despertar espiritual. Estamos apenas no início do caminho para desvendar tesouros ocultos. À nossa frente nos esperam descobertas ainda mais profundas. Agora que você tem uma ideia sobre os deuses africanos e percebeu como a Bíblia guarda silêncios gritantes, chegou a hora de abordar um dos temas mais dolorosos e importantes, o apagamento colonial e religioso. Esta parte da história foi cuidadosamente envolta em um véu de silêncio, vergonha e preconceitos. Ela foi apagada não apenas dos livros, mas também da memória coletiva. No entanto, apagar não significa destruir, é por isso que estamos aqui, para resgatar, recordar e restaurar. Quando os colonizadores chegaram ao continente africano, não vieram de mãos vazias. Além de armas, traziam consigo Bíblias. O que se apresentava como um ato de evangelização, na verdade, era um projeto meticulosamente planejado de dominação cultural e espiritual. Os colonizadores compreendiam que a conquista de territórios não era suficiente.
Era preciso conquistar mentes e corações. Para isso, era necessário erradicar tudo o que espiritualmente sustentava o povo africano, pois um povo consciente de sua força espiritual não pode ser totalmente escravizado. E o que fizeram? Distorceram as imagens dos deuses, perverteram os rituais, as danças, os símbolos e as palavras sagradas, apresentando-os como algo maligno, perigoso e amaldiçoado. Um exemplo claro é a história de Exu. Como mencionado anteriormente, Exu é o mensageiro, o guardião dos caminhos, a ponte entre os mundos. Ele simboliza o equilíbrio, o movimento, a justiça, o começo e o fim. Contudo, a mentalidade colonial e cristã da época não podia permitir que os africanos continuassem a cultuar uma entidade tão poderosa e simbólica. Cometeram uma verdadeira atrocidade ao apresentar Exu sob a forma do diabo ocidental. Atribuíram-lhe chifres, tridente e a cor vermelha sinistra, elementos emprestados da simbologia europeia de medo e retribuição. Por mais de 4 séculos, milhões de pessoas foram ensinadas a temer aquilo que, em essência, era um caminho para sua própria libertação espiritual. Mas essa atrocidade não se limitou apenas a Exu. Iemanjá, reverenciada como a grande mãe dos mares, foi reduzida a um espírito das águas com conotação negativa. Xangô, o orixá da justiça, passou a ser associado à vingança e à violência. Ogum, o poderoso guerreiro, foi retratado como uma entidade cruel e perigosa. Todo o panteão africano de deuses foi demonizado, ridicularizado e desumanizado. Os rituais que antes conectavam as pessoas à natureza e à memória dos ancestrais foram rotulados como feitiçaria. Os cânticos sagrados se transformaram em macumba, desprovidos de seu sentido original. As danças solenes passaram a ser vistas como sinais de possessão demoníaca. Tudo foi distorcido para alcançar um único objetivo: romper o elo espiritual entre os negros e suas raízes ancestrais. As missões cristãs, padres, bispos e missionários participaram ativamente desse processo. Muitos deles talvez acreditassem sinceramente que estavam salvando almas. No entanto, na prática, destruíram mundos culturais inteiros. Proibiram o uso de línguas nativas e destruíram símbolos sagrados. O batismo, a cruz e os cânticos em latim foram impostos como meios de reeducação, purificação e conversão dos africanos ao cristianismo. A salvação, segundo eles, só era possível com a renúncia completa de tudo o que os africanos conheciam. Isso não foi iluminação, mas sim um apagamento cultural. O mais trágico é que, com o tempo, essas representações distorcidas penetraram na consciência das próprias comunidades afrodescendentes. A demonização foi tão eficaz que muitos acreditaram na falibilidade das crenças de seus antepassados, na pecaminosidade de suas tradições e na inferioridade de sua espiritualidade. Isso gerou uma profunda ferida espiritual que ainda sangra nos corações de muitos. Como sentir uma conexão com o divino se tudo o que te pertence é considerado errado? Como honrar suas raízes se lhe dizem que elas são amaldiçoadas? Como restaurar sua fé se você foi aterrorizado? No entanto, é aqui que começa a verdadeira cura, no retorno à memória. Quando se percebe que esse apagamento não foi culpa sua, mas parte de um plano maior de controle, a libertação começa. Isso não significa renunciar à fé cristã ou atacar outras religiões. Significa reconhecer o seu direito de se conectar à espiritualidade ancestral sem culpa, medo ou vergonha. Significa poder cultuar os orixás e amar Jesus ao mesmo tempo, invocar seus antepassados e sentir a conexão com Deus, pois o Criador é infinitamente maior do que qualquer sistema religioso e está presente em todas as manifestações da verdade. Transformar Exu em diabo tornou-se uma das estratégias mais eficazes para romper essa conexão, pois, temendo o mensageiro, é impossível receber a mensagem. Bloqueando o caminho, é impossível atingir o objetivo. Não foi um erro de tradução acidental, mas um ato político e simbólico intencional. Os colonizadores entenderam que o controle sobre a espiritualidade era a chave para o domínio completo sobre o povo. Apesar das brutais tentativas de colonizadores e escravistas de erradicar a espiritualidade africana, impondo sua fé e cosmovisão,
Eles encontraram um obstáculo inesperado: a incrível resiliência da alma africana. As tradições espirituais dos povos africanos não desapareceram, mas apenas se refugiaram nas sombras para sobreviver. Encontraram seu refúgio nos ritmos dos tambores, nas práticas religiosas sincréticas, nos terreiros, locais de rituais, nas celebrações dos santos. A espiritualidade africana disfarçou-se habilmente para evitar a destruição e, no final, triunfou. Hoje, ao observar uma pessoa tocando um atabaque, dançando descalça, vestindo roupas brancas ou saudando com um machado, pode-se afirmar com certeza que estamos diante de uma encarnação viva da resistência, uma fé que resistiu, apesar de todos os esforços para erradicá-la. Se neste momento surge a sensação de que algo dentro de você ressoa, como se uma memória ancestral estivesse despertando, talvez seja o chamado da espiritualidade de seus antepassados. Talvez seja a hora de romper as correntes invisíveis que nos impedem de olhar com orgulho para o nosso passado. O esquecimento imposto de fora foi cruel e profundo, mas não definitivo. Cada vez que uma pessoa decide buscar, recordar, estudar e viver de acordo com esses conhecimentos, a conexão com os antepassados é restaurada. Ao pronunciar o nome de Exu, um dos orixás, com respeito, honrando os antepassados com uma vela, um cântico ou uma palavra, quebramos o silêncio secular. Nisso reside uma força imensa, a força da cura e da libertação. Se este tema provoca uma ressonância interna, é importante reconhecer que essas manifestações espirituais auxiliam na missão de reencontro com as raízes. Enquanto houver uma pessoa disposta a recordar, nada estará definitivamente perdido. É natural que surja a pergunta: como ter certeza de que essa sabedoria ancestral se preservou, se foi tão diligentemente tentada a ser apagada da memória? Essa é uma questão crucial que nos impulsiona a buscar provas, vestígios e testemunhos de que a força espiritual dos povos africanos não apenas resistiu ao tempo e à violência, mas continua viva e pulsante. A seguir serão apresentadas evidências históricas, culturais e espirituais que confirmam que essa força ancestral não foi esquecida, mas apenas oculta, e agora está sendo redescoberta. A primeira prova pode ser encontrada em documentos, relatos antigos escritos por viajantes, colonizadores, missionários e até traficantes de escravos, contêm descrições detalhadas das práticas espirituais africanas. É claro que essas descrições são quase sempre distorcidas por preconceitos, medo e ignorância. No entanto, mesmo nessas narrativas percebe-se um sistema de crenças altamente organizado, com códigos morais, símbolos, rituais, sacerdócio e princípios que vão muito além da representação simplificada do paganismo. Os registros atestam que reis africanos consultavam líderes espirituais antes de tomar decisões políticas. Curandeiros utilizavam o conhecimento de ervas em combinação com o poder dos orixás e ancestrais, e cerimônias eram realizadas para celebrar a fertilidade, a colheita, o nascimento e a passagem para o mundo dos espíritos. Tudo isso era realizado com sabedoria, organização e um propósito definido. Além dos documentos escritos por observadores externos, existe uma fonte ainda mais valiosa e fidedigna: a tradição oral. Os povos africanos são guardiões da memória oral, transmitindo seus conhecimentos de geração em geração na forma de histórias, cânticos, provérbios e rituais que não perderam sua força. Mesmo quando as pessoas foram arrancadas de suas terras, colocadas em navios negreiros, vendidas como escravas, espancadas e silenciadas, suas vozes não foram completamente abafadas. Elas ressoavam nas canções de trabalho, nos ritmos dos tambores, nas receitas dos curandeiros, nos sussurros de mães e filhos. A espiritualidade ancestral continuou viva, como uma chama protegida do vento. E essa chama cruzou o oceano, chegando às Américas junto com os corpos dos escravizados, mas recusando-se a ser acorrentada. Nas senzalas, nos quilombos e nos terreiros secretos, criados sob o manto da noite, os descendentes africanos recriavam com fervor seus espaços sagrados, misturando fragmentos de memória com o que conseguiam ocultar de olhares alheios. Eles mascaravam habilmente Exu sob a face de Santo Antônio, e Iemanjá era revestida com a imagem da Virgem Maria, ajoelhando-se diante do altar católico, enquanto seus pensamentos se voltavam para os orixás.
Esse sincretismo não foi apenas uma improvisação, mas uma estratégia espiritual calculada, visando à resistência e à sobrevivência, à preservação de sua identidade em condições de opressão brutal. Era um pacto não declarado entre aqueles que possuíam o conhecimento e aqueles que o iriam adquirir. E é graças a isso que hoje podemos observar as manifestações vivas da espiritualidade africana nas Américas, como o candomblé, a umbanda, a santeria e o vodô haitiano. Cada uma com suas peculiaridades, mas todas unidas por uma essência comum. É o reconhecimento do sagrado nos elementos, nos ancestrais, na força da natureza e na sabedoria espiritual que emana da própria terra, das profundezas do corpo e do som da voz. Em muitos cantos do Brasil, ainda existem terreiros onde os rituais ancestrais são mantidos com uma precisão impressionante. Os sons dos atabaques ecoam os ritmos que ressoavam séculos atrás na África Ocidental. Línguas litúrgicas como o Yorubá e o Fon são cuidadosamente transmitidas de boca em boca. E as canções, orações e saudações carregam a memória de tempos antigos. Isso não é ficção, mas uma resistência viva, um testemunho de que nem mesmo a dor da escravidão conseguiu erradicar o princípio espiritual. Não se pode esquecer dos artefatos, objetos sagrados que milagrosamente sobreviveram até os dias de hoje. Colares, instrumentos musicais, esculturas, máscaras, tambores e búzios, todos foram escondidos, transportados secretamente, enterrados e salvos. Alguns estão em museus, outros em casas modestas de sacerdotes e muitos são cuidadosamente guardados em famílias como herança espiritual. Esses objetos possuem sua própria memória, carregam o axé daqueles que vieram antes de nós, o sopro dos ancestrais e a força de um povo que nunca se rendeu. Existem também manuscritos que conseguiram escapar da destruição, textos que contêm mitologias, genealogias dos orixás, tratados sobre ervas e mapas espirituais de reinos invisíveis. Muitos foram recentemente descobertos por pesquisadores em busca da verdade e outros ainda aguardam sua hora, ocultos de olhares alheios. Mas eles existem e confirmam o que os corpos, as vozes e os rituais já sabem há muito tempo. O conhecimento ancestral não é superstição, mas uma ciência espiritual, uma compreensão profunda e uma tecnologia da alma. E talvez a prova mais convincente de tudo isso sejam os testemunhos, as histórias contadas por filhos e filhas de santo. As lembranças de mães de terreiro que juram terem sido visitadas em sonhos por seus guias. São os relatos de pessoas curadas por banhos de ervas, pelo canto de orações e pelos toques dos tambores, as experiências místicas daqueles que nunca ouviram falar de Exu, mas sentiram seu caminho se abrir após acender uma vela e fazer uma oração sincera. Não é fé cega, mas uma experiência de espiritualidade encarnada que não precisa de provas da lógica ocidental, pois é evidente na prática. E essa prática é realizada diariamente por milhares de pessoas que decidiram retornar para casa no sentido espiritual. Quando alguém afirma que os povos africanos foram desprovidos de religião, mergulhados na ignorância, e que suas divindades não passam de frutos da imaginação ou de manifestações do mal, é crucial recordar a rica herança espiritual desse continente. Deve-se rememorar as danças rituais ainda hoje executadas com fervor, os ritmos dos tambores que ecoam no espaço e as canções repletas de saudade e esperança, transmitidas de geração em geração. Não se pode esquecer a resiliência do espírito, a fé que não se apagou nem mesmo sob o peso das circunstâncias. Talvez, a esta altura, o leitor já sinta os ecos de antigos conhecimentos despertando em sua consciência. Talvez reconheça o chamado dos ancestrais, uma vaga lembrança de algo maior que ainda precisa ser compreendido. E se for assim, isso serve como confirmação de que o esquecimento não tem mais lugar. A verdade está viva e cada um de nós é parte integrante dela. No decorrer desta investigação é inevitável deparar-se com aquilo que foi meticulosamente ocultado, que gerou medo e contra o qual se travou uma luta deliberada. Trata-se de um conhecimento espiritual que foi declarado herético. Não é apenas um conjunto de informações, mas uma compreensão profunda, antiga e precisa das dimensões espirituais, incompreensível para o sistema dominante, que as rotulou como mal, como ameaça.
Tudo o que não pode ser controlado está sujeito à destruição. Tudo o que não pode ser subjugado é desacreditado. Foi exatamente isso que aconteceu com os conhecimentos sagrados dos povos africanos. Esse conhecimento não se limitava à fé religiosa institucional em seu sentido moderno. Ele formava um sistema integral de inteligência espiritual, abrangendo práticas e concepções que definiam a vida, a saúde, a condição física, o tempo, a morte e o renascimento. Os conhecimentos sobre ervas, por exemplo, iam muito além da medicina tradicional. As folhas das plantas eram vistas não apenas como remédios físicos, mas também como portadoras de axé, força espiritual e memória ancestral. Acreditava-se que cada folha possuía sua vibração única, seu orixá, sua função energética específica. O uso de uma folha sem a compreensão de sua essência espiritual era considerado perigoso. Era necessário conhecer a canção da folha, o momento de sua colheita, o modo de preparo e a origem desses conhecimentos. Os detentores desses saberes eram os anciãos, os iniciados, os sacerdotes e, especialmente, os griots. Os griots não eram apenas contadores de histórias, eram bibliotecas vivas, guardiões das tradições. Conheciam os nomes dos ancestrais, os caminhos dos orixás, os ciclos do tempo sagrado. Sabiam proteger a aldeia com palavras, despertar a memória do povo com os sons do tambor e lembrar a uma criança sua origem por meio de uma história. Os griots dominavam palavras que curam e palavras que abrem portais. Eram sacerdotes da linguagem, guardiões da sabedoria não escrita. Foi por isso que muitos deles foram silenciados. Alguns morreram sem conseguir transmitir seus conhecimentos. Outros os esconderam em canções, provérbios e danças, disfarçados de ritos festivos para preservar o conhecimento sagrado para as futuras gerações. Além do conhecimento sobre ervas e da tradição oral, existiam outras práticas ainda mais sutis e temidas, como a comunicação com os ancestrais. Em muitas tradições africanas, a morte não é vista como um fim, mas como uma transição. Os ancestrais continuam presentes na vida de seus descendentes, guiando, protegendo e compartilhando seus sonhos. Em períodos de crise e na tomada de decisões importantes, os anciãos eram consultados por meio de oráculos, sonhos, oferendas e rituais. A sabedoria ancestral estava acessível a todos, e isso não era considerado superstição, mas uma continuação da própria vida. Os anciãos falecidos eram vistos como pontes para o divino, o que era inaceitável para a religião dominante. No paradigma eurocêntrico reforçado pelo colonialismo, a comunicação com os ancestrais falecidos foi equiparada à necromancia, bruxaria e atos pecaminosos. A Igreja buscava o controle total sobre os contatos espirituais, afirmando que apenas os sacerdotes tinham o direito de interceder, e somente os santos canonizados eram dignos de invocação. Qualquer manifestação de espiritualidade que extrapolasse essa hierarquia rígida era condenada. As pessoas foram ensinadas a temer seus próprios ancestrais, a ignorar os sonhos com seus conselhos, a rejeitar sinais, advertências e intuições. No entanto, os antigos sabiam, e a modernidade confirma, que o diálogo entre os mundos nunca cessou. Ele apenas foi intencionalmente silenciado. Outro conhecimento oculto foi a arte das viagens espirituais. Nas tradições africanas, especialmente nas práticas iniciáticas, existiam técnicas de projeção astral, permitindo visitar outras dimensões, comunicar-se com guias espirituais e compreender o próprio destino. Isso não era uma atividade trivial, mas exigia respeito, preparação e a observância de certos códigos. Aqueles que dominavam essas práticas eram especialmente honrados, como os que haviam passado por portais espirituais. Essa prática, hoje difundida em experiências de quase morte, projeções astrais e visões xamânicas, era parte integrante da espiritualidade cotidiana de muitos povos antigos. No entanto, a lógica cristã colonial não conseguia explicar isso, e por isso esse conhecimento foi demonizado. Poucos sabem que grande parte desses conhecimentos proibidos continua viva, embora de forma mascarada. Na atividade dos curandeiros rurais, nas orações dirigidas às plantas, na intuição das mães de santo, nos relatos poéticos dos griots repletos de espírito de resistência.
Esse conhecimento nunca desapareceu completamente, ele apenas se refugiou nas sombras, mas agora retorna gradualmente à luz, marcando um tempo de redenção e restauração do que foi perdido. Isso não significa negar outras formas de espiritualidade, mas sim o retorno do direito de acesso a um conhecimento que nos pertence por direito de nascimento. Esse conhecimento que nos foi roubado pertence à terra, ao corpo, à voz, ao tempo, e não precisa de templos luxuosos para se manifestar. Ele se manifesta no ritmo dos tambores, na fumaça das ervas sagradas, nas histórias contadas ao redor da fogueira, no sussurro que ouvimos no silêncio. É um conhecimento que destrói sistemas estabelecidos, liberta, empodera e cura. Agora a escolha é sua. Ignorar essa informação ou permitir que ela penetre em sua consciência, desperte memórias adormecidas, impulsione a busca, perguntas, atenção aos seus ancestrais e respeito ao sagrado nas coisas simples. Essa sabedoria não está guardada apenas em livros antigos, ela vive em você, em seu sangue e espírito. Se você chegou até este ponto, talvez alguma parte de você já esteja pronta para recordar. Nesta etapa do caminho, quando tantas verdades ocultas e conhecimentos silenciados vêm à luz, é impossível ignorar o que acontece ao redor. Observa-se um verdadeiro despertar espiritual, uma força ancestral, silenciosa e profunda, que convoca filhos e filhas a retornar às suas origens. Uma onda de reencontro, não limitada por religiões, doutrinas ou tradições rígidas, emana da própria alma. Em todo o mundo, como ecos de tempos antigos, pessoas, especialmente descendentes da diáspora africana, vivenciam uma descoberta surpreendente. O retorno às suas origens, aos seus guias espirituais, aos orixás, àquelas memórias espirituais que adormecem no fundo da alma. Não é uma simples curiosidade, é como um chamado dos ancestrais, um eco do passado que de repente se torna claramente audível no presente. O que sempre esteve dentro começa a se manifestar como um broto que rompe a espessura da terra. De um simples interesse cultural, isso se transforma em uma necessidade espiritual urgente. Muitas gerações cresceram desconectadas de suas raízes, sentindo um vazio interno, sem compreender sua causa. A visita a igrejas, o estudo de diversas doutrinas filosóficas, a busca por consolo em diferentes esferas, tudo isso foi apenas uma tentativa de preencher uma lacuna que, na verdade, estava arraigada em seu DNA espiritual. E então, gradualmente, como que despertando de um longo sono, as pessoas se permitem recordar. Não é apenas uma lembrança, é um ato de coragem, uma revolução interna. É como uma escavação na própria alma, onde cada camada de medo, culpa e vergonha é descartada, revelando o brilho das verdadeiras origens. Essa reunião com os ancestrais transforma vidas, cura feridas antigas e preenche a existência com sentido e propósito. Não se trata de algo esotérico acessível apenas a poucos ou a sacerdotes. Trata-se de pessoas comuns, de cada um que começa a ouvir esse chamado, que busca estudar os orixás, compreender a natureza de cada força, perceber como essas energias se entrelaçam com suas emoções, problemas e caminho de vida. É surpreendente observar como o conhecimento da mitologia de Oiá, orixá dos ventos e das mudanças, ajuda uma pessoa que viveu por anos com medo de transformações a aceitar a inevitabilidade da mudança. Ou como o contato com Omolu, orixá das doenças e da cura, permite a alguém que se envergonhava de suas cicatrizes vê-las como um símbolo de sobrevivência e um sinal de cura. Não é uma coincidência, mas uma reconexão natural. Quando as pessoas restabelecem a ligação com essas forças, com esses arquétipos, com esses guias espirituais, elas se reencontram com partes de si mesmas que, até então, estavam adormecidas. Não se trata de religião no sentido tradicional, mas de identidade, de um sentimento de pertencimento, da percepção de que não se está perdido neste mundo, mas que se é parte de uma linhagem espiritual enraizada em séculos de história. Alguns encontram esse caminho através do jogo de búzios, de sonhos onde ancestrais se manifestam, ou de músicas que parecem tocar as cordas mais antigas da alma. Outros chegam através da dor, de crises e perdas.
Mas todos são unidos por um mesmo sentimento, o de mudanças radicais que ocorrem com o primeiro passo em direção a esse retorno. Há uma expansão da consciência, o despertar de um propósito, a aquisição de uma força que começa a guiar os passos, proteger o caminho e purificar tudo o que está estagnado. Há muitas histórias semelhantes. Pessoas sonham com entidades africanas, mesmo sem conhecê-las. Sentem a presença de um guia, de uma energia, de uma vibração que não conseguem explicar, mas que as acompanha. Percebem sincronicidades, sinais, mensagens de um mundo invisível que antes passavam despercebidos. O mundo espiritual não se submete às leis da lógica. Ele se manifesta onde encontra abertura. E quando a mente se abre a essa possibilidade, a alma responde. Há aqueles que sentem a presença de Oxum, orixá do amor e da beleza, em momentos de profundas emoções. Aqueles que sentem Exu, orixá dos caminhos e encruzilhadas, abrindo estradas que pareciam bloqueadas. Aqueles que ouvem cânticos em sua mente em momentos de silêncio. Aqueles que sentem arrepios, lágrimas, um inexplicável sentimento de aceitação ao participar de um ritual, uma roda de tambores ou uma simples oferenda feita com fé. Tudo isso são sinais que indicam que a espiritualidade ancestral não é apenas uma teoria, mas uma experiência, um estado de consciência que nos conecta a tudo o que somos, o que fomos e o que podemos nos tornar novamente. No mundo contemporâneo, cada vez mais pessoas buscam restabelecer a conexão com suas raízes, com o sentimento de pertencimento a uma rica herança ancestral. Contudo, não é estritamente necessário passar por rituais formais de iniciação nas religiões de matriz africana para sentir essa ligação. O caminho da iniciação, sem dúvida, é sagrado e merece profundo respeito, mas o despertar pode começar por outras vias. Através da busca sincera pela verdade, conversas com mentores sábios, leitura de livros inspiradores, práticas meditativas ou profundas reflexões internas. É fundamental abrir o coração para o novo, abandonar preconceitos enraizados impostos pela sociedade e permitir que a sabedoria dos ancestrais fale conosco não apenas por palavras, mas também através de sentimentos, intuição e experiências pessoais. Nesse processo de busca espiritual, muitas pessoas percebem o quanto estão exaustas, carregando fardos alheios e vivendo desconectadas de suas origens. A reconexão com as raízes traz um alívio tão esperado. O corpo relaxa, a alma se enche de luz e tudo se encaixa. Este é o verdadeiro retorno ao lar, não no sentido geográfico ou intelectual, mas em um nível vibracional e energético, uma profunda reestruturação em alinhamento com o verdadeiro propósito neste mundo. É gratificante ver que esse movimento em direção às origens não é um fenómeno isolado. Ele abrange diversos cantos do planeta. Jovens afro-americanos redescobrem seus nomes, sua história, sua música. Mulheres se reconhecem como filhas de Iemanjá, Nanã e Oxum, honrando sua força interior. Homens resgatam sua espiritualidade sem se conformar a padrões alheios. Crianças crescem em uma atmosfera de reverência aos ancestrais, cercadas por flores e cânticos que celebram aqueles que vieram antes delas. E até mesmo representantes de outras culturas tratam essas tradições com respeito, buscando aprender, aceitar e apoiar. Afinal, essa reconexão não é apenas sanguínea, mas também de alma. Se você sentiu um eco interior, se algo do que foi dito tocou as cordas da sua alma, talvez esta seja a sua chance. O momento de dar um passo em direção ao que sempre lhe pertenceu. De ouvir os tambores que batem em seu coração. De acolher os sonhos, os sinais e os chamados do destino. De olhar para o céu e perceber que seus ancestrais nunca o abandonaram, apenas aguardavam seu chamado. Hoje, mais do que nunca, o mundo precisa de pessoas que se lembrem de suas raízes, que honrem seus ancestrais e que trilhem a vida com um propósito claro. E se você chegou até estas linhas, significa que algo dentro de você está pronto para isso. Vamos seguir em frente juntos, pois há muito a ser desvendado. Depois de tudo o que você ouviu, sentiu e percebeu, faça uma pausa. Respire profundamente, não em um silêncio vazio, mas em um silêncio preenchido de significado. Um silêncio que ressoa dentro de você, levando-o a parar e a olhar honestamente para a sua própria história.
Agora é o momento de fazer a si mesmo uma pergunta que vira tudo de cabeça para baixo. Por que tudo isso foi escondido de você? Não se trata apenas de curiosidade intelectual, mas de uma ferida existencial. Quando você percebe que uma parte significativa de sua identidade espiritual foi arrancada, rejeitada, apagada dos livros, silenciada nas igrejas, demonizada nas escolas e esquecida até mesmo em casa, isso causa um impacto profundo. Não se trata apenas de informação, mas de ancestrais, memória, pertencimento e poder. E você tem todo o direito de saber por que tentaram privá-lo disso. A tentativa de ocultar o que é valioso e significativo é um fenômeno comum, pois o que é fraco e insignificante é frequentemente ignorado. No entanto, aquilo que é capaz de transformar, despertar e fortalecer é submetido ao silêncio, ao controle e até mesmo à destruição. Foi exatamente esse o destino da espiritualidade africana, que foi cuidadosamente ocultada, pois possui uma força vitalizadora, concede liberdade, empodera e reconecta com o verdadeiro eu. Pense no que representa um perigo maior para um sistema de dominação. Uma pessoa que depende de estruturas externas para se conectar ao divino, ou aquela que percebe que o princípio divino habita dentro dela, que os ancestrais a guiam, que a natureza fala com ela e que a espiritualidade é vivenciada através do corpo, do ritmo, da terra e do olhar. O verdadeiro perigo reside na consciência desperta, que não aceita nenhuma corrente. Foi por isso que foram feitas tentativas de adormecer as pessoas com medo, culpa, doutrinas rígidas e histórias distorcidas. Quantas vezes tivemos que ouvir advertências sobre a força espiritual que reside dentro de nós? Quantas vezes os sonhos foram declarados apenas frutos da imaginação? Com que frequência as crenças ancestrais eram ridicularizadas? E quantas vezes foi preciso esconder nossa intuição, nosso fascínio pela natureza, nosso interesse por tudo o que está relacionado com energia, vibrações, orixás, guias e entidades, como se fosse algo errado, vergonhoso ou perigoso? E agora, quando o véu começa a se levantar e o mundo se apresenta sob uma nova luz, surge naturalmente a pergunta: o que mais foi escondido? E quais outras verdades estão trancadas em caixas que não permitiram que fossem abertas? Quais histórias não foram incluídas nos livros didáticos? Cujos nomes foram apagados da memória? Que imagens foram distorcidas para nos afastar do que poderia ter nos fortalecido desde a infância? Esta pergunta não visa provocar raiva, mas conceder libertação. A percepção da profundidade das manipulações acarreta mudanças internas. Surge uma atitude mais reverente em relação às próprias peculiaridades, cultura e origens. Chega à compreensão de que aquilo que era tido como inferior é, na verdade, grandioso, que a bruxaria é uma antiga ciência espiritual e que aquilo que era temido é um caminho para a cura. A conexão emocional que surge dessa percepção é verdadeiramente imensa. Afinal, no fundo da alma, cada pessoa aspira à totalidade, à plenitude e ao enraizamento. E não há raiz mais sólida do que a espiritualidade ancestral, que não vem de fora, mas pulsa de dentro, não nos separa do divino, mas nos recorda que cada um é parte dele. Quando esse sentimento se torna evidente, tudo muda. O caminhar, a fala, as escolhas, o estilo de vida, pois surgem a consciência, o propósito e o axé. É por isso que o despertar acontece, pois não há mais forças para viver uma espiritualidade que limita, assusta e nos afasta da própria essência. Não há mais desejo de aceitar uma fé que apaga cores, ritmos e raízes. A nova espiritualidade é salvação e uma reconexão autêntica, da qual todos são parte. O olhar interior permite sentir os movimentos da alma, provocados por memórias, sentimentos e perguntas que emergem das profundezas do subconsciente. É importante não suprimir essas sensações, mas permitir que se manifestem livremente, sem tentar racionalizá-las ou bloqueá-las. Nesta jornada de despertar, a pessoa não está sozinha. Muitas outras almas vivenciam processos semelhantes simultaneamente. Juntas, elas podem percorrer este caminho até o fim, desvendando novos e novos horizontes.
Após uma profunda imersão nos processos de resgate, restauração da memória e reconexão com o que foi ocultado, surge uma pergunta natural: o que fazer a seguir? Como transformar esse sentimento de retorno em uma prática ativa? Como despertar e reativar a força ancestral adormecida que pulsa no interior? A resposta não reside em fórmulas prontas ou regras rígidas, pois o caminho de resgate é uma jornada sagrada e profundamente pessoal. No entanto, existem certos passos e direções que podem ser tomados já hoje, munindo-se de coragem, verdade e força de alma. O primeiro passo é permitir-se lembrar. À primeira vista pode parecer simples, mas na prática exige a superação de muitos bloqueios internos e a libertação do sentimento de culpa imposto à espiritualidade. É necessário olhar honestamente para tudo o que foi ensinado como errado, sujo ou perigoso e fazer a si mesmo as perguntas: quem me ensinou isso? Porquê? A quem interessava tal distanciamento? A permissão é o momento em que a pessoa olha para dentro de si e declara: eu quero lembrar. E nesse instante algo acontece, um cadeado interno se abre. Os ancestrais que mantinham silêncio parecem dizer: estamos aqui. Estávamos apenas esperando. O segundo passo é a imersão na pesquisa. Buscar, estudar, ouvir com reverência e sem pressa. Começar pelo que é mais acessível. Livros que ressoam, vídeos que tocam a alma, tambores que atingem o coração. Ouvir os cânticos dos terreiros, prestando atenção às letras, aos ritmos e às cores, pois cada elemento carrega um propósito, uma energia e uma história específicos. É importante não apenas copiar rituais, mas compreender seu sentido, o significado de cada gesto e a ativação de cada dança. Não se trata apenas de folclore, mas de uma tecnologia espiritual, uma língua antiga que o corpo ainda reconhece, mesmo que a mente a tenha esquecido. A meditação pode se tornar um portal poderoso, mas não uma meditação fria, silenciosa e desvinculada do corpo, e sim uma meditação ancestral que inclui som, respiração e movimento. Ela pode começar com o som de um atabaque ao fundo, uma vela acesa e o nome de um orixá repetido como um mantra. Nesse contexto, meditar significa alinhar-se com os elementos, abrir-se aos sinais e silenciar as vozes externas para ouvir as mensagens dos ancestrais. Os cânticos são outra chave importante. Ao entoar um ponto, uma reza ou uma saudação, a pessoa não apenas repete palavras, mas ativa códigos e vibra o axé daqueles que vieram antes dela, criando uma ponte entre o presente e o eterno. Mesmo que não haja conhecimento exato da entonação ou da língua original, é importante cantar de todo o coração, com respeito e intenção. Cantar para lembrar, purificar-se e abrir-se, pois a voz é um canal de cura ancestral. Ao liberar sua voz, a pessoa permite que sua alma fale. A dança surge como uma crônica viva da alma, onde cada passo, giro e gesto com as mãos adquirem o significado sagrado de uma oração em movimento. A imersão na dança, dedicada aos orixás, aos ancestrais ou ao universo, abre portais para um estado de transe consciente, onde o corporal e o espiritual se fundem em uma unidade harmoniosa. Nesta dança estática, não é tão importante a precisão dos movimentos quanto a sinceridade e a entrega, o impulso que nasce nas profundezas do coração e do ventre, em uma conexão inseparável com o divino. A dança torna-se um modo de lembrança corporal daquilo que escapa à compreensão racional. Por vezes, no turbilhão da dança, vem a percepção de que não se dança sozinho. Sente-se uma presença invisível, preenchendo tudo ao redor com um temor sagrado. Os rituais, por sua vez, não precisam de pompa para serem autênticos. Mesmo um simples banho de ervas preparado com reverência, oração e intenções puras, torna-se um profundo ato de reconexão com o mundo espiritual. Um copo d'água colocado ao lado de uma vela acesa em memória dos ancestrais, uma conversa sincera com guias espirituais antes de dormir, um prato de comida oferecido com gratidão, esses gestos simples possuem um poder imenso. Pois a força dos ancestrais se manifesta não em rituais ostentosos, mas na verdade, na presença, na repetição com fé e no coração aberto. Tudo isso leva à percepção da importância de retornar às suas raízes espirituais e culturais.
A compreensão de que não há mais necessidade de ocultar sua essência ou pedir desculpas por quem você é. Cada um é herdeiro de uma sabedoria profunda, portador no sangue, na energia e nos sonhos da força dos ancestrais que viveram, lutaram e resistiram para dar aos seus descendentes a chance de lembrar. A aceitação dessa herança e o compromisso de a reavivar marcam o início de uma transformação, remodelando a autoestima, a maneira de se comunicar e esclarecendo a missão, libertando-o de buscas infrutíferas no mundo exterior por aquilo que sempre esteve dentro. Este processo pode ser acompanhado de lágrimas, memórias e desconforto relacionados à escavação de camadas antigas e reprimidas. Mas ele também traz cura, força, clareza e axé, a energia abençoada. Se esse despertar já é sentido, significa que o caminho foi iniciado. Cada vela acesa, cada palavra proferida com verdade, cada passo dado com consciência reativam a conexão com os ancestrais e devolvem o que por direito pertence. Um início consciente deve ser sustentado pela perseverança para que o próximo passo seja ainda mais profundo. Se o leitor chegou até este ponto, significa que algo dentro dele despertou, e isso já é um poderoso impulso para a continuação da jornada rumo à libertação e à reconexão.